Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos fazer os exercícios do PET 2, semana 6. Primeira questão. Faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por radiação e cite 3 exemplos da radiação térmica. Bom, na aula, no experimento virtual que nós fizemos, eu mostrei alguns Zzinhos de energia saindo dos materiais depois de aquecidos e falei para vocês que aquilo ali representava a transmissão de calor por meio da radiação térmica. Então, alguns materiais você não precisa encostar nele para saber que eles estão quentes, basta aproximar a mão. Ao aproximar a mão você já consegue perceber uma região ali de emissão de ondas eletromagnéticas e claramente você percebe que aquele material está quente, tá? Essas radiações elas se encontram no espectro do infravermelho, por isso que se chamam radiações infravermelhas. Quando você pega um corpo quente, tá bom? Se você pegar a radiação vinda do Sol, ela se encontra no espectro do ultravioleta, tá? Então é um pouco diferente. O mecanismo é o mesmo, né, da irradiação a partir de um corpo quente, mas o espectro da luz, né? O espectro das ondas eletromagnéticas se encontra em regiões diferentes. Tá certo? Então, já falei aqui alguns exemplos já. Então vocês podem agora com as suas palavras explicar o que é essa transmissão de calor e citar 3 exemplos, né, para completar a questão, ok? Segunda questão. Os 3 tipos de transferência de calor foram estudados ao longo das últimas semanas. Baseando-se nesse conceito, explique detalhadamente as partes que compõem a garrafa térmica e que tornam eficiente em manter a temperatura do líquido nele colocado, conforme descrito na imagem a seguir. Bom, então a garrafa térmica ela tende a eliminar os efeitos dos 3 tipos de transferências de energia térmica, tá bom? Então nós temos primeiro uma parede espelhada interna. Uma parede espelhada interna mostra que ela quer refletir alguma coisa. E nesse caso a reflexão das ondas, que eu acabei de falar, né, das ondas de infravermelho. Ao refletir as ondas de infravermelho significa que eu estou retendo elas ali dentro, né, evitando assim a perda de temperatura, né, por meio da radiação, do processo de irradiação, tá? Então por isso que aquela parte espelhada por dentro ela é importante para evitar a radiação térmica. Depois nós temos vácuo, né? Nós temos um tubo separado por uma parede de vácuo. Por que o vácuo, né? Porque o vácuo ele impede a transmissão por condução, né? Você não tem uma transmissão da parte de dentro para a parte de fora, porque você não tem ali nenhum elemento material para fazer o processo da condução, né? Para levar então a transmissão da energia térmica, né? Para realizar a transmissão da energia térmica. Então o vácuo ele é importante por causa disso, tá? Então ele impede a condução térmica, tudo bem? E sem contar agora a tampa, né? A tampa ela é muito importante, né? Ela tem que ter uma vedação muito eficiente para evitar que o ar frio entre dentro da garrafa. E assim, porque se o ar frio entrar, nós temos a troca de calor por meio de contato. Então nós temos ali o contato vai realizar então essa troca de calor por meio da convecção. Então a tampa tem que ser muito bem vedada para evitar com que o ar quente saia e o ar frio entre. E assim a gente consegue manter a temperatura do que está ali dentro da garrafa térmica. Tá certo? Então é dessa maneira que a garrafa consegue manter líquidos normalmente com alta temperatura, né? Mas nada impede também de colocar líquidos com baixa temperatura, tá, gente? Não importa. O que importa é que vai manter a temperatura do que está ali dentro, tá?
Então, com as suas palavras agora, você pode realizar e criar a sua própria resposta. Terceira questão. Num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Na letra A, o vidro é transparente à luz solar e opaco ao calor. Vamos ler todas? O vidro é transparente apenas às radiações infravermelhas. O vidro é transparente e deixa a luz entrar. O vidro não deixa a luz de dentro brilhar fora, nenhuma das alternativas. Bom, com certeza, né? O vidro é transparente, ele permite a entrada de radiação ultravioleta. Só que veja, o vidro ele permite a entrada de radiação ultravioleta, mas não permite a saída da radiação infravermelha. Então vamos lá, e radiação ultravioleta é a luz do sol, certo? Aquela luz do sol, seja você percebe ela como branca ou não, é a radiação solar, ela também se encontra na faixa de luz ultravioleta, tá bom? Por isso que tem nos dias de calor, no noticiário, né? Normalmente quando vão apresentar ali como chama? Previsão do tempo, tem lá o índice UV. O que é o índice UV? É o índice ultravioleta, justamente porque a radiação ultravioleta é danosa à nossa pele, tá? Então o vidro permite a passagem da radiação ultravioleta, mas não permite a passagem da infravermelha, que é o calor, né? Porque ele está falando opaco ao calor. Não é o calor, né, gente? Que nós já vimos que é o calor, na verdade, o que é. Mas a radiação térmica por meio de materiais aquecidos, né? Então essa perda de essa radiação, né, de energia, né, de um corpo aquecido para o meio se chama a transferência de energia, que a gente chama de calor, mas ela se encontra nas radiações infravermelhas, e as radiações infravermelhas elas não conseguem atravessar o vidro, tá? Então é por isso a letra A é a correta, com certeza, né? Só que ela não deixa muito claro isso, né? Opaco ao calor, né? Opaco dá uma impressão de luz, né? De que a luz não atravessa. E apesar da luz ser uma onda eletromagnética, ela se encontra no chamado espectro de luz visível, e o infravermelho não. A gente não consegue, nós não conseguimos ver a radiação infravermelha. Então por isso que falar de opaco, para mim não me parece a melhor opção, tá? De palavra. Mas com certeza a letra A é a correta. A quarta questão. 2 veículos estão estacionados sob o sol, um branco e um preto. Qual deles aquecerá mais após certo tempo? Explique. Então nós já vimos isso, né? Que a luz ela é totalmente absorvida pela cor preta, totalmente refletida pela cor branca, né? Então um carro preto com certeza vai esquentar mais do que um carro branco, justamente porque ele absorve toda a radiação que incide sobre ele, e o branco, pelo contrário, ele reflete, né, toda a radiação que incide sobre ele. 5. Em uma geladeira, qual o principal processo de transferência de calor? Qual o principal processo de transferência de calor ocorre? Por que é importante desobstruir as prateleiras da geladeira? Bom, na geladeira com certeza o principal processo é a convecção. E é justamente importante desobstruir as prateleiras para que o ar consiga fluir da parte inferior para a parte superior e vice-versa. Então, com as suas palavras, vocês podem responder tanto a questão 4 quanto a questão 5, ok? E é isso aí, gente. Esse foi o PET 2, exercício da semana número 6, e a gente se vê nas próximas aulas. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.